Seja muito bem-vindo a mais um Taustcast. Eu sou o Paulo Henrique, CEO da Taust Contabilidade, uma contabilidade que gosta realmente de entregar valor agregado para os clientes. E o papo de hoje é a ideia de entregar muito valor agregado de um cara que veio até mim alguns anos atrás, falou que ia fazer um monte de coisa, sonhando um monte de projeto. E de repente, quando eu fui ver a empresa dele, tinha acontecido tudo que ele tinha verbalizado, né? Um menino, né? Eu falei, nossa, moleque, vamos ver se ele vai fazer isso tudo. Ele fez. A gente acabou recentemente virando mais amigo, ficamos mais próximos, interesses parecidos. Um jovem aí. A gente vai falar muito de gestão, muito também de marketing. Seja muito bem-vindo, Luiz Balas. Obrigado, meu Palmas, irmão. Né? Valeu. Palmas. Valeu, irmão. Valeu por acreditar também, né? Pô, cheguei lá, moleque, cheio de sonhos, né? Mas a gente faz acontecer. E precisa de parceiros bons pra isso, né? Nunca esqueci. Eu vou faturar X aqui tantos meses. Eu falei, nossa, e era muito X. E eu ainda tava muito abaixo, né? Aí passou 6 meses, você bateu e começou aí. E aí eu acho uma pergunta, pra gente já começar com uma pergunta. O que te motivou a... Eu sei um pouco, né? Eu vou tentar fazer perguntas do que eu não sei. Fechado. A gente já tomou muita cerveja junto. Graças a Deus. O que você acha que te motivou a abrir o Ocupe, a empreender? Por que você... Cara, acho que vem lá de trás, assim, essa resposta. Acho que é um pouco da criação. Meus pais sempre criaram minha irmã também com asas, assim, né? Eles sempre tiveram produtora audiovisual, enfim. Então eu nasci num ambiente de publicidade, enfim. Embora não tenha conseguido seguir, não tenho talento para fotografia, vídeo. Eu acabei, acho que gostando muito, né, desse ambiente, desse ecossistema de fazer acontecer no ambiente do marketing, né? E daí, desde moleque, acho que em tudo que eu falava assim, cara, não tô gostando de tal coisa, meus pais falavam, beleza, você não gosta de tal coisa, vai lá e muda. Então, desde moleque, ali, 12 anos, eu acompanhava o pessoal lá do voto consciente, que era mais voltado com questões políticas. Daí eu abri a bicicletada, com 13 anos, a gente lá na prefeitura, pedindo por mais ciclovias e conseguindo. Daí com isso, né, com toda essa movimentação, acabei apresentando um TEDx lá em São Paulo, contando essa história, como um moleque de 13, 14 anos conseguiu movimentar tanta gente, fazer acontecer e tal. Então, depois teve um hiato, né, ensino médio e tal, depois eu conto essa história, mas acho que desde moleque, essa veia de, cara, não tá feliz com alguma coisa, faz mudar, cria um outro cenário, cresceu dentro de mim. E daí isso eu trouxe também pro mercado profissional, né? Eu comecei minha carreira ali na parte de e-commerce, depois agências, mídia, né? Que é meu principal background. Depois fui pra parte de dados. E quando eu já tinha passado por N empresas, N agências, eu falei, tem uma cacetada de coisas que eu não tô concordando e que eu preciso mudar. Eu acho que o mercado não precisa de mais uma agência, ele precisa de uma empresa que transforme esse ecossistema que tá desbalanceado no quesito empresa, agência, clientes e fornecedores ou parceiros, funcionários. E por isso que eu abri o Ocupe, né? Para tentar fazer algo diferente. Óbvio que com muito sonho e com 6 anos, né, de experiência, a gente leva muita porrada, muda muitos caminhos, mas acho que essas diretrizes, essas minhas bases, elas se mantiveram até hoje. Cara, pra gente fazer algo diferente, pra gente fazer algo que transforme. Eu não acredito que a gente tá aqui só pra, fazer, né? Não tô gastando minhas 8 horas, 10, 12 horas por dia ali somente mirando a grana, mas gastando meu tempo de vida. Cara, precisa dar um resultado de transformação, transformar pessoas, transformar negócios, transformar a minha empresa. Então, acho que é um pouco do porquê que eu abri o Ocupe, assim, pra fazer algo diferente. Mesmo que às vezes é meio abstrato, daí a gente tem que achar o nosso caminho prático de como a gente vai fazer isso acontecer. E pra abrir o Ocupe, assim, eu tenho visto recentemente muito empresário querendo ganhar mais e vendo que o negócio dele às vezes não vai fazer ele ganhar mais e ele querendo abrir outros negócios. Ou vendo alguém que trabalha na CLT, quero ganhar mais, mas quero abrir um negócio. Pra você, assim, você guardou dinheiro pra abrir o Ocupe? Como que foi essa insegurança financeira de, agora eu vou sair do mercado? Porque você saiu dentro do mercado do CLT e veio pro PJ. Acho que já tava PJ, né? E veio, agora eu vou abrir a minha própria empresa, vou parar de ter essa renda aqui. Sim. Que momento que você tava quando você fez isso, assim? Tava ferrado, na real. Acho que eu sempre fui mais do risco e depois que conheci minha esposa, acho que ela é mais terra, eu sou mais área e a gente vai se casando pra também não ser tudo no risco, né?
Mas acho que a virada de chave foi... Eu já tinha, lá atrás, aberto uma startup quebrado, aprendi muito com isso. E no momento de abrir a Ocup, eu falei, bom, beleza, eu não posso jogar tudo pro alto, da renda que eu tenho aqui, a agência fixa que eu tenho. Eu preciso fazer uma transformação. Então, foi meio transitório. Você começou com 0 clientes? 0 clientes. Daí, quando eu fechei o primeiro contrato, eu pedi a conta onde eu tava. Ah, tá. E daí, eu fiz essa mudança. E onde eu tava virou nosso cliente também. E daí, começou a brincadeira. Mas essa questão de, tipo... eu não sei. Eu acho que tem maneiras da gente operar e de você começar um negócio. Eu nunca fui nunca fui o cara que montou um business plan de 10 anos e fez acontecer. Eu acho que talvez há 6 anos atrás até fizesse mais sentido. Talvez me ajudasse a quebrar menos a cara onde talvez eu esbarrei. Mas hoje ainda, no mundo de AI, não adianta, cara. Na minha percepção, você ter planos absurdos de 10, de 5 anos e cravar isso em pedra. As coisas estão muito rápidas, as coisas estão mudando muito. E foi um pouco do que eu fiz. Eu tinha algumas bases, alguns pilares que eu queria respeitar. Tava sozinho, era uma urgência. Fechei meu primeiro contrato, me ferrei ali para entregar. Tudo que eu ganhava, né? Eu tirava um mínimo ali, eu reduzi meu estilo de vida na época, então ganhava muito mais, mas daí eu comecei a tirar o que eu precisava, o que era de lucro, contratava mais gente, inicialmente freela, depois internalizando, pessoas que estão até hoje comigo, Chico, Lígia, enfim. Então, foi na base um pouco do, cara, de risco e reinvestir sempre, sabe? De pegar a grana que a gente tá ganhando e botar dentro do time, né? Acho que esse é um pouco de como a coisa começou a funcionar lá atrás, né? E como você... Nossa, vou andar, né? Eu lembro de um... A gente conversou, isso ficou pra mim esse case, né? Porque empreender, as coisas oscilam bastante, né? Às vezes tem mês que vai bem, tem mês mais mal. E eu lembro de um mês seu lá que variou, tipo, 50% a menos o seu faturamento. Aí eu falei, a gente fez a reunião, eu falei, cara, esse mês aqui você faturou metade do que você costuma faturar. Sim. E a gente que é prestador de serviço, a despesa de pessoas, ela não é um negócio que você corta agora e... Exato. E por mais que tenha, né, tem os PJs hoje, o reflexo da CLT o PJ tem menos reflexo do que o CLT, né? Porque no CLT a gente vai mandar embora, tem multa, aviso, é mais custoso na hora de rescindir. No PJ é mais rápido, mas mesmo assim você não quer rescindir, porque depois para contratar tem um custo de nível de elevação do nível de consciência. E eu lembro que você ficou tipo, faz parte, eu vou correr agora atrás e mês que vem a gente vai faturar mais. E aí faturou mais, tipo, você conseguiu recuperar 50% do faturamento. Como que é emocionalmente essa queda pra você? Essa é uma pergunta até que eu acho que serve pra mim, eu acho que, sendo bem sincero, que eu sou... Hoje eu acho que eu tô numa fase bastante segura, assim, porque no meu segmento, como são contratos recorrentes, parecido com o seu, LTVs longos, por mais que eu tenha impacto, tem impacto de perder um cliente, você fica chateado, você fica, vou perder margem aqui, mas você vai ajustando ali, varia tipo 10, 15%, mas no seu caso é 50%. Sim. Como que é isso pra você? Você fez até uma cara de triste já. Não é uma cara de feliz, assim, na verdade, porque eu acho que esses 6 anos foram tão intensos, eu aprendi tanta coisa, que eu amadureci tanto nesse tempo, e eu venho trocando ideia contigo, com outros empresários amigos, ou líderes que passam por essas oscilações, porque a gente tá falando de grana, que acontece, mas também tem outras situações, tem a perda de um cliente, tem, sei lá, você teve que processar um parceiro que não foi legal, você tem... Cara, pode acontecer tanta coisa que às vezes tá fora do seu controle, e como a gente lida nessas situações, né, que a gente já trocou algumas ideias sobre. Acho que eu vou responder em partes essa pergunta, porque uma delas, um dos maiores aprendizados que eu tive com o Max, um mega mentor meu, foi o seguinte, cara, a vida é meio filosófico, mas eu levo isso pra vida mesmo. A questão é entender que esses movimentos são iguais onda. A gente, sempre que tá em cima, sempre que tem algo bom acontecendo, vai rolar alguma coisa pra baixo, vai rolar alguma queda, né? Então você tá falando de receita, quando você tá no auge, vai cair um pouco. O lance é você começar e depois vai crescer de novo, e depois vai cair um pouco. Porque, cara, é realmente um sonho você achar que tudo só vai pra cima, que o mundo ele gira nessa questão. E se for só pra cima, você tá perdendo alguma coisa. Talvez você tá perdendo margem pra conseguir uma alavancagem, um crescimento muito maior. Então, eu encaro muito essa questão, né, do sobe e desce natural da vida. Então isso eu acho que já dá uma calma pra mim, sabe? Cresci pra caramba. O lance é você, acho que fazer uma gestão de subir bastante sempre, mas na queda de ser controlada, né? Você não pode ter quedas absurdas também.
E daí leva para um segundo ponto que eu tenho, que é a questão da maturidade e como a gente encara essas coisas, né? Então, acho que a primeira vez que a gente passa por uma situação desafiadora, perdi uma puta conta ou aconteceu alguma coisa ruim, beleza, eu acho que eu tento me permitir ficar mais ansioso, entender o que tá rolando, que fatores que levaram a isso, onde que a gente pode melhorar, onde, realmente aconteceu uma coisa que fugia do nosso controle. E essa primeira vez, cara, beleza, peguei essas dores, absorvi e tirei aprendizados. Da segunda vez em diante que isso acontecer, e vai acontecer de novo, meu irmão, tô preparado, pode vir que eu já sei o caminho das pedras, não vou despender essa energia, sabe, que da primeira vez foi tão doido. Né? Exato, cara, porque já sei, e eu sobrevivi a primeira vez, eu vou sobreviver a segunda, terceira, e vou criar um plano de ação para isso acontecer. Então, essas duas questões de entender que tudo sobe e desce, não é só sempre sobe, coisa boa, boa, boa. É um yin yang da vida ali. E também entender como você absorve as coisas, eu acho que são maneiras que eu tento internalizar para superar esses desafios por dia. Até porque a gente tem uma cacetada de pessoas, de empresas, de parceiros com a gente que dependem da nossa estabilidade também. É uma puta pressão. Mas ao mesmo tempo, quando você... Pelo menos nesse meu modus operandi, eu consegui trazer uma segurança para mim, pro meu mental, mas também para as pessoas e para a empresa que eu represento, né? Mas é difícil, cara. Eu acho que foram anos de intensidade. Eu tô falando, agora a gente fala tudo como flores, mas, já veio a época das trevas, né? De dores e desafios, pandemia e tal. Mas é isso, acho que dessa maneira que eu vou encarando, sabe? Pra fazer as coisas acontecerem. Com muita transparência sempre. O que me fortalece, respondendo minha própria pergunta, é conversar com outros empresários. Porque às vezes eu vejo que o meu problema, sim, cara, é assim, é nada, assim, sabe? Às vezes eu converso lá nos meus clientes na Tausch, eu falo assim, nossa, cara, olha os resultados lá, eu falo, nossa, cara, eu não tenho problema nenhum, né? Não tenho dívida, não tenho as grandes oscilações. Falei, nossa, minha empresa é tão boa, meus problemas são tão pequenos. Isso me fortalece bastante. Tem uma frase... Um penhasco maior do outro ajuda, né? Eu falo, nossa, cara, eu tô aqui reclamando dos meus problemas e, cara, meus problemas são pequenos e eu vejo que isso me fortalece bastante. A ficar tipo, cara, isso aí faz parte, né? Aí eu coloco, às vezes, as ações da Tesla, as ações da Apple lá no Google. Deixa eu ver as ações dos últimos anos dessas empresas que, tipo... que a gente ama, que usa, todo mundo usa, admira. Aí você olha lá, são ondas mesmo, né? Sim. Sobe, desce, fala, nossa, é um sobe e desce que a gente tem que ter realmente paciência, né? A gente tá numa fase bastante... eu tenho... ainda você é mais novo que eu ainda, né? Eu tenho 37, você tem 32? 31. Olha, cara, tem 31 anos. E eu me vejo bastante ansioso, assim, de querer, por vezes, quando eu tiro o meu racional, eu vejo que eu quero, muita coisa. Mas eu volto falando, cara, tá tudo bem, eu tenho que ter paciência, as coisas são no seu tempo, né? A empresa minha vai bem, tenho tempo de ficar com meus filhos, né? Moro numa cidade que é bacana, tá tudo próximo. Aí eu vou me acalmando. Acho que isso só complementando, acho que isso é importante também, entender não tem certo e errado. Acho que tem um caminho que funciona pra você e pra sua empresa. Exato. Tem pessoas que eu conheço que, viram noite, não dorme e tal. E eu falo, cara, se eu tivesse esse mesmo pique, eu acho que a minha empresa estaria muito maior. Mas eu escolhi tanto pra mim, quanto pra quem trabalha comigo. Cara, a gente trabalha muito no horário comercial, passa ali, né? Então, durante a semana a gente tá full dedicado. Final de semana, cara, é sagrado com a família. Ainda mais depois que meu filho nasceu, sagrado. De descanso, de ter a mente mais leve. Então, acho que são escolhas, né? E não dá pra gente se comparar. Às vezes a gente vê umas histórias de sucesso do cara do dia pra noite faturando milhões e tal. Tá, às vezes ele também tem suas dores, né? Porque só aparece na mídia, aparece aqui no podcast o lado floreado da parada, né? Exato. Então... eu vejo muito... Nossa, tem um cliente que eu lembrei agora que você me falou, que ele ficou até chorando, assim, falou assim, cara, eu não vi meus filhos crescerem. Minha filha tem 20, meu filho tem 15, só que eu perdi toda a infância por conta da empresa. Sim. E aí e agora eu tenho os filhos, né? Meu filho tem 6 e o outro tem 2. Eu falei assim, cara, eu não sei se eu quero pagar esse preço, sabe? Eu também não tive meu pai tão presente, né? Meu pai era gerente de banco, tão presente quanto eu posso ser com meus filhos. Eu falei, eu acho que essa é uma possibilidade de escolha. E aí eu tento tomar cuidado com os extremos, que às vezes parece que eu tô parando de servir para poder usufruir, né? Às vezes parece que eu tô deixando meu cliente de lado para poder, eu acho que é bem nessa toada sua. Não, eu tô fazendo a gestão no horário comercial eu vou entregar o meu melhor, que questão de horário nem quer dizer de entrega mesmo, de eficiência, na verdade, né? Então acho que a gente pode ser muito mais eficiente
Se a gente estiver bem, né, cuidando da nossa família, cuidando do nosso corpo. Perfeito. E no momento ali, na hora, a gente vai conseguir desempenhar muito melhor do que ficar, tipo, horas trabalhando, né, sem pensar. Exato. O mercado de agências que eu venho, e a gente abriu uma empresa que é uma alternativa ao mercado de agências, cara, preza muito por isso. Cara, você fica trabalhando até as 8 da noite, 10 da noite, vira a noite, sábado, domingo, tá conectado. Pra gente, se isso acontece, tem que ser exceção, sabe? Senão eu tenho que contratar mais pessoas. Exato. E não ficar... E se a pessoa tá enrolando, cara, também trocar, porque a gente precisa de pessoas ultra produtivas, profissionais. Eu falo com a galera que, é papo de adulto, papo de profissional. Ninguém aqui é criança, temos que fazer acontecer. Os clientes dependem da gente e pra roda girar também, inclusive do nosso lado, né? Mas essa questão da ultraprodutividade é uma coisa que a gente se cobra muito. E tem que puxar, né? Essa questão da família, da saúde e tudo mais. Por muito tempo eu deixei cair esse pratinho também. Mas uma hora a conta vem também, né, cara? Então precisa... E eu não acredito muito também em pratinho, né? Que tudo é um equilíbrio. Na verdade, você vai deixar uns pratinhos cair, velho. Às vezes é o da amizade, pra você focar um pouco mais na saúde. Às vezes daí cai um pouco na saúde, você foca mais, sei lá, na amizade. Na família tem que sempre tá de pé. Mas eu acredito mais em... Eu ouvi o Adal, meu amigo, também falando assim, pô, eu não acredito em equilíbrio, eu acredito em harmonia. Já viu ali partitura? Cara, tem tipo uma nota mais pra cima, mais pra baixo, tá tudo fluindo. É uma música bonita, mas que ela tá igual, flat, é impossível, cara. Impossível. É impossível. Eu gosto muito dessa comparação, velho. Meu terapeuta me ensinou... Agora faz um tempo que eu não faço terapia, mas quando eu tava numa fase ruim, ele me ensinou a olhar para as coisas como um nível de intensidade de energia que você coloca. Então, se eu tô trabalhando, eu vou colocar mais energia no trabalho. Uhum. Se eu tô na minha casa, eu vou baixar a energia do trabalho e colocar mais energia realmente de tentar o máximo que eu conseguir ficar presente com a minha família. Sim. Aí eu coloco isso na minha cabeça. Não, que momento que eu tô agora de colocar energia... Em que pratinho, ou em que instrumento que eu vou colocar mais energia, né? Sim. Vem fazendo isso. E aí, só pra voltando no ponto lá que a gente falou né, quando as coisas vão ruim, tem uma frase, tem um cliente meu, amigão meu lá de Curitiba, né? Eu vou falar o nome dele, mas ele vai saber que é ele, provavelmente. Ele fala, cara, eu aprendi. E ele é um cara também. Vou trazer ele aqui no podcast também. Ele é um cara que seria legal até você conhecer. Nossa, ele é. Cara, os extremos dele é assim, de ganhar 100 pra ganhar, tipo, menos 50. Cara. Assim, ó, roleta. Nossa, haja estômago. Mano, a polícia fechou a empresa dele, pra você ter noção. O cara chegou, mano, tinha Porsche, tinha Ferrari, tinha Mustang. De um dia pra noite o cara perdeu tudo. Caramba. Tudo. E esse cara se reergueu. Tá se reerguendo, na verdade, agora. Tá, tipo, começando a voltar. Mas ele falou assim, cara, eu não sabia. Eu achei que eu não ia ter força pra voltar. E aí ele mudou de segmento, mudou de empresa, mudou tudo. E agora, aos pouquinhos, ele tá voltando. Tipo, perdeu Caraca. assim do nível de perder, de ficar com menos do que ele tinha quando ele começou. Imagina, E aí ele a resiliência que esse cara precisa. ele falou assim, cara, ele falou assim, Paulinho, eu aprendi a não ficar tão feliz quando as coisas vão bem, a nem ficar tão triste quando as coisas vão mal. Cara, as coisas estão indo, eu vou administrar aqui do jeito que eu posso e vou tocando. Aí, Concordo muito com isso, mas eu sofro com essa questão de não comemorar o suficiente. A gente fica meio... Não é apático a palavra, mas eu concordo, assim. é que a gente se cobra tanto, é tão competitivo, que aí quando você conquista uma coisa, você fala, óbvio, né? Não, e vai vir uma coisa mais pra baixo, né? Então não vou me animar muito, não. Não, mas lá na Taust, inclusive, eu tava conversando ontem com a minha irmã, eu falei assim, não, a minha irmã me cobrando, não, a gente tem que comemorar. Vamos comemorar. Porque a gente se cobra tanto que não entreguei e tal, mas não foi o suficiente, né? A área comercial era basicamente eu. E ainda piorava, porque, tipo, eu vou comemorar mais comigo só, com os heads e tudo mais. Beleza, era uma possibilidade, mas eu não me puxava. Agora eu tô com o Fê, a gente tá expandindo a área comercial ali. E daí essa questão da comemoração, da celebração, é um ritual extremamente importante. Até pra incentivo. Pô, fechei um puta contrato, preciso comemorar pra buscar outros, né? Mas é uma coisa que eu venho aprendendo, assim, porque até exatamente o que você falou, cara. Pra gente sobreviver emocionalmente, eu acho que a gente fica um pouco mais nessa de... Legal, não vou comemorar e não vou chorar tanto, né? Nem pro um, nem não pro comemora outro. porque agora eu preciso entregar. Porque sempre tem um negócio, tem um passo da seguinte, né? Vendi, agora eu tenho que entregar. Você fala vender é o mais fácil até, né? Não é, né? Concordo. Depois aí entra o cliente, agora eu vou ficar preocupado com a LTV, com a margem de resultado que vai deixar esse projeto. Fica tudo... Montar um time, incrível pra atender esse cara, né? Serviços é isso, né? Mas vamos voltar então pra Ocupe. Vamos nessa. Falar pra galera sobre... Agora você tá com o escritório físico aqui em Jundiaí. Sim. Mas eu queria que você falasse desses 6 anos full remoto aí. Como que é... Qual que era, assim, a rotina? Como que você se organizava? Fazia as entregas, gestão? Eu vejo que você tem uma facilidade... Não é facilidade, você tem
uma excelente gestão de gente, assim, eu vejo que você é né, de recrutamento e seleção, você tem uma loja que funciona bem, assim, você não tem dor, não é uma dor sua, gente, que para prestador de serviço e para a maioria dos empresários que eu acompanho, é uma dor latente pessoas. Sim. Eu acho que a questão do remoto... remoto... né? O remoto com gente. Mas estão casadas aí, eu acho que a Ocup, ela começou remota também por eu sempre querendo desafiar o mercado, né? Era muito mais desafiador. Agora a gente tá também entendendo onde a gente tem que abraçar o mercado. Mas eu falei, não, vou fazer algo diferente, tem que ser remoto. Antes da pandemia a gente abriu o remoto. E a ideia era justamente para que a gente tivesse os melhores processos e transparência. Porque no remoto, eu não tô sentado do lado do Paulo e vendo que ele tá ligando pra pessoa, que ele tá resolvendo tal coisa. A gente precisa de processos que funcionem. A gente tem um by the book, né? Um playbook que fale como que é o core da operação. E eu preciso de muita transparência com os meus profissionais, com os parceiros, em onde eles estão. Então, olha, o projeto tem 5 fases. Ó, comecei a fase 4, terminei a fase 3, vou lá para a fase 7. É a questão da gestão de projetos. Então, acho que todos esses anos, estando remoto, ajudou muito para que a gente conseguisse... Cara, remotamente a gente conseguiu uma baita cultura, imagina agora presencial, né? Enfim. Então, acho que ajustou muito essa questão dos processos, a questão de como a gente faz, a questão de formalização e transparência para os nossos clientes. Coisa que nas agências... E você fez tudo isso sozinho? Não, sempre com muita gente boa, muita gente incrível. Eu comecei com as ideias, mas eu sou um cara mais do perfil generalista do que especialista. Eu sou da área de mídia e BI, mas hoje, cara, eu tenho um time que é muito melhor que eu. E eu falo pros meus heads terem pessoas muito melhores que eles, tecnicamente, embaixo deles também. Então, pô, foi com muita gente boa de projetos, muitos heads ali, e pessoas técnicas nas áreas que não deixavam os pratinhos cair, que a gente conseguiu construir isso. Mas eu acho que essa é uma das grandes vantagens comparado com o mercado, estou sendo generalista aqui, com o mercado de agências no geral, que não tem processos bem descritos. O cliente pergunta, como que é o processo inteiro de social media seu? Cara, não tem nada formalizado, a gente tem. A gente, quero saber, a gente vende time sob demanda. Então, a gente entende a dor do Paulo, a gente monta o time que você precisa, desde um cara de mídia até um cara de social media, um cara de planejamento, por horas. Então, eu vendo uma squad por hora para você. Eu tenho uma gestão falando para você, olha, a Maria e a Giovana estão nessa tarefa hoje, amanhã vai estar nessa outra e depois de amanhã vai estar nessa outra. Porque a gente tem uma baita gestão de horas, tarefas, para que você tenha visibilidade. Isso é algo que você não vai encontrar praticamente em nenhuma agência do mercado. Você tem, tipo, pedir tal post, beleza, amanhã você não tem uma visão daqui a um mês do que está acontecendo. A gente tem. Então, essa questão até ajudou para quando começou o hype das AIs. AI não é só um prompt vazio e fácil. Requer processos, requer documentação para que você consiga repetir processos com AI. Coisas operacionais. E a gente já tinha a agência inteira mapeada. A agência inteira documentada. Então, ajudou muito quando começou a AI e hoje é uma das nossas maiores frentes. A gente abriu o Ocup AI, né, que é uma frente de tecnologia, para marketing, a gente conseguiu deslanchar muito mais por conta disso. Então, acho que trouxe muita vantagem nisso. Por sermos uma operação remota e exigirmos muito dos melhores profissionais do mercado, só galera sênior, a questão dos profissionais é uma verdade, né? Sejam funcionários, sejam parceiros ali que a gente contrata, a gente tem hoje 14 mil inscritos para cada vaga que a gente abre, cara. Então é muita gente. Caramba. A gente não tem uma dor de... E por onde você usa? E qual canal que você usa? A gente tem alguns, LinkedIn, entre outros, daí cai no nosso sistema que a gente desenvolveu de absorção das informações, então histórico e tudo mais, já lê automaticamente as informações do LinkedIn, pergunta algumas informações extras que pra gente são importantes e já cai num sisteminha nosso AI que vai filtrando os mais potenciais. Qual ferramenta é o LinkedIn? Tal. LinkedIn cruzado com a nossa mesmo que a gente desenvolveu. Tá. Que a pessoa coloca algumas palavras-chave, nível de senioridade, tem perguntas já, como você lida numa questão de crise, enfim. Já tem aí você fica com vagas sempre em aberto, sempre você está contratando? Cara, sim, e a gente dá um boost naquelas que a gente tá mais latente. Então, fechamos uma squad com 10 pessoas, a gente precisa contratar mais 5 ali, porque a gente já tem outras 5. Beleza, então a gente dá um boost em algumas vagas principais, mas a gente não tem problema realmente em pessoas querendo trabalhar com a gente. O maior desafio com o passar do tempo foi
realmente, nesse mar de pessoas, selecionar os melhores, que é isso que a gente promete e entrega para os nossos clientes. Os melhores profissionais do mercado, os mais seniors, galera que passou no Meta, Google, Adobe, que vão estar na sua ponta ali, né, no seu dia a dia, atuando e fazendo a parada funcionar. Esse é o maior desafio, porque 14 mil pessoas, meu irmão, óbvio que tem pessoas que são mais desqualificadas, que se inscreveram errado e tal, então a gente seleciona isso, mas a gente criou um sistema fantástico. Fantástico. E quem entrevista a pessoa para entrar? Cara, a gente tem algumas fases. Primeiro que a gente não tem nem account manager lá na Ocup, a gente não tem pessoas de RH voltada para recrutamento, só para gestão interna. Então, quem já começa a entrevista sempre são os líderes ou sublíderes da área. Então, a gente já começa a entrevista, cara, pauleira, técnica. Passa por você até hoje? E a gente tinha pausado um tempo. Essa é a verdade. Quando a gente começou a escalar, pô, tá difícil, cara. Muita entrevista e tal. Vou sair desse fluxo. E nos últimos meses eu voltei a esse fluxo para garantir, não tecnicidade, que isso o meu time manja muito e consegue filtrar bem. É cultura, né? É cultura, cara, perfil. Porque a gente tá num momento que eu preciso ter os melhores caras estratégicos com uma... precisa ter uma certa flexibilidade das pessoas, porque uma maneira que a gente faz hoje, talvez daqui a um ano mude. E com certeza vai mudar com a AI. Então eu preciso de pessoas que sejam ágeis na questão de aprendizagem, de relacionamento, de comunicação. Então eu entro muito pra isso, um papo de 15 minutos e eu derrubo algumas pessoas. O meu time fica, né, inconformado. Pô, o melhor cara aqui que eu tinha. Sim, mas ele não tem o nosso perfil, cara. Ele é muito bom, não tô julgando isso. Tô julgando a questão de... ainda mais pra uma operação híbrida que agora a gente tem, cara, precisa estar muito comprado com a gente, tá na mesma página. Mas o híbrido você falou pra mim uma vez por semana, a galera vai? Na verdade, toda a parte de operação, analistas, eles ficam remotos. Então tem gente muito boa lá no Nordeste, né, no Centro-Oeste e tudo mais. Daí começou os cargos de coordenação pra cima, coordenação, supervisor, gerente e os heads, eles ficam uma vez por semana presencial com a gente. Para alinhamento, discussão, estudo de caso conjunto, tudo isso. E os heads mesmo já estão indo 2, 3, 4 vezes por semana presencial. Por uma questão de cultura mesmo. Num momento, eu vi essa semana, inclusive, Lovable, que é uma das principais AIs que a gente tem hoje na parte de site, entre outras, eles fazem sprints, né? Fazem uma timeline de execução de 15 dias, cara. Eles não sabem o que vai acontecer daqui 45 dias. Eles sabem o que vai acontecer daqui 15 dias. Daí aprende, já traça para mais 15 dias e assim vai. Caramba. E a gente, óbvio que não é tão curto quanto 15 dias, mas a gente tem sempre coisas acontecendo no mundo do marketing, no mundo da AI que a gente precisa absorver. Então, foi a maneira que a gente achou para sermos mais ágeis, né? Então, trazer toda a questão da liderança para perto, pessoalmente, olho no olho, trocar essa bola, né? Por isso que a gente abriu o escritório aqui em Jundiaí, também descentralizado, né, de São Paulo, mas super perto, né, de Campinas, São Paulo, enfim, pra gente ter nosso QG ali de fazer acontecer. E essa questão, queria falar, não sei quanto a gente pode descer, e você pode escolher o quanto você quer descer. Sim. De contratar CLT... Eu tomo uma água. CLT versus PJ. Você queria falar um pouco sua visão sobre isso? Eu sou um pouco crítico porque eu acho que o modelo hoje de impostos no geral só tá prejudicando todo mundo. E eu sou um cara muito ponderado, nem então céu nem terra aqui na questão política e tal. Eu tô falando em termos de como funciona o nosso governo, Como né? fato é, né? Como fato é, por anos e anos e anos. Eu acho que, tipo, todo mundo tá saindo perdendo. Então, tipo, o empresário tá saindo perdendo na questão de... Antes era só na venda. Agora tem a reforma da renda. Na hora de ganhar, né, retirar da empresa, você também perde. O colaborador CLT, mesma coisa. O cara lá, sei lá, vai ganhar 20 mil reais, perde 7 mil de imposto. A empresa paga o dobro desse cara. Então, acho que fica... Até vi uma conta esses dias no LinkedIn ali de que, cara, o maior sócio que você tem, você já falou isso pra mim, é o governo, né, cara? Então, tipo, é um pouco frustrante. Então, acho que a questão da pejotização do nosso mercado de agências, ela foi normalizada. A questão é, nós como empresa, entendermos a flexibilidade que isso precisa gerar. Então, eu não posso falar pro cara que ele só pode ter a Ocup como cliente. A gente tem que ter, se ele quiser ter 2 pessoas no time dele atendendo e não apenas ele como dono dessa empresa, quem eu tô contratando, ele pode fazer isso, né? Alguns fazem, pô, sou muito bom de social media, mas a parte de relatoria não sou tão bom, trouxe um outro cara pra perto. Tudo com um cuidado e um olhar, uma avaliação nossa também, mas você autoriza isso? É algo possível. Sim, em alguns casos, sim. Alguns casos, tá.
Porque a gente mas não é a precisa... maioria, né? Não é a maioria, mas eu acho que... E eu acho que é um papo muito franco, sabe? Muita transparência, cara. Acho que isso muda o game, né? Acho que traz um pouco mais. Quando a pessoa também escolhe CPJ, eu acho que ela começa a entender um pouco mais o game. Porque ela já tem que pagar impostos. Ela já vai ter que... o nível de é um pouco mais livre também, né? Começa a aumentar. Livre, exato. Ela entende que, tá ganhando toda aquela grana líquida, mas ela tem que guardar muito mais também pra fazer o pé de meia dela, né? Da família dela, enfim. E cara, eu acho que essa questão da estabilidade, eu acho que a história vem mostrando pra gente, a história é super recente, que a estabilidade muitas vezes é um sonho, tá ligado? É um sonho. Exato. A gente vai falar de... Eu lembro muito, cara, de um cara que é amigo nosso hoje em dia, mas que lá atrás eu falei assim, você não quer trabalhar com a gente? Na época ele trabalhava, acho que com a Dafit aqui em Jundiaí. E assim como a Dafit aconteceu com outras empresas. Ele, não, a Ocup tá começando, muito arriscado, não vou pra Ocup, vou continuar aqui na empresa que eu tô. Na minha empresa grande, sólida. Na minha empresa gigante e tal. A gente passou isso com o pessoal que trabalhava na Americanas. Não, a Ocup muito pequena, aventureira. Gosto do pensamento, do salário, mas não vou. Estabilidade, da segurança. Cara, são duas empresas, não sei se a Dafit foi vendida ou faliu, mas tá mal. Tá mal. Americanas, quebrou praticamente. Governos que, tipo, a questão de você ser... Qual o nome? Quando você é... Tipo, da prefeitura e tudo mais. Funcionário público? Funcionário público, né? No geral, ali, concursado, né? Também falava, uma baita estabilidade. Você vê governos quebrando, atrasando salários, problemas ali de gestão que não existe. Então, eu acho que a gente tá num momento que... É óbvio que faz parte da minha rotina pensar no risco e assumir mais o risco, mas eu acho que as pessoas deveriam entender que a questão da previsibilidade, cara, ela é muito incerta, né? Ainda mais nessas empresas gigantes que você não sabe o que acontece, que você é só um número. Na Ocup é diferente. Eu tenho que trazer um pouco disso, cara, trazendo transparência mesmo. Então, compartilhando quanto que está sendo de receita para todo mundo da empresa, qual foi nossa margem, para que caminhos que a gente está indo, porque uma das maiores... seguranças que eu posso oferecer é fluxo de caixa. E eu mostro lá pra galera. Olha como que tá. Olha para quais clientes que entraram e quais que saíram. Olha o nosso movimento estratégico. Eu acho que isso é segurança. Segurança entre aspas, porque eu não tô prometendo nada a ninguém. A gente não sabe o que vai acontecer, mas tô dando visibilidade. Melhor do que uma Americanas lá que quebrou, né? Tava com puta rombo e ninguém sabia. Exato. Então acho que, não sei, cara. Eu vejo um pouco esse caminho, sabe? De construção em conjunto, de transparência, de assumir... Óbvio que o meu risco é muito maior do que todo o meu time, mas é dividir um pouco, né? A gente não é pai de ninguém, a gente é um empresário, as pessoas são profissionais e fazer isso acontecer. E a gente precisa do skin in the game, que eu falo, né? Cara, precisa... do time comprado para fazer isso acontecer, senão vira um sonho do empresário, daí você quer pagar nada pra galera, você quer ter você tem uma fragilidade no seu time, isso não é legal. E até uma questão, por exemplo, você sabe bem como funciona lá na Ocup, os meus heads, eles entraram quando eu falei, cara, vocês estão liderando áreas inteiras aqui, seja de AI, seja de mídia, seja de comunicação. A gente crescendo, vocês também vão crescer. Entra aqui no nosso programa de vesting, em 5 anos vocês se tornam sócios. Já tenho 2 que viraram sócios, mais 2 que vão entrar agora na sociedade nos próximos 2 meses. No papel, capital social ali, no contrato e tal. E eu acho que é isso. A pizza que tá crescendo, divide pedaço. Você querer ser guloso e comer essa pizza sozinho não vai dar certo. Ela vai ser uma pizza brotinho. E eu quero, cara, que seja enorme essa fatia de receita, né? Então, acho que é um pouco do movimento que eu vejo, assim, que eu brigo muito e acredito, cara, de verdade, assim, com todas as minhas forças, sabe? Eu vejo que esse movimento de sociedade, ele é jovem e atual, assim, Sim. Apesar que meu pai fez isso com a gente, eu vejo lá atrás, mas hoje eu acho que a conta, e fazer conta com o ChatGPT ou com o Cloud, é assim, você se torna o melhor matemático do mundo. E pra mim essa conta é tão simples, se a minha empresa vale 10 hoje, e a gente ficou fazer um contrato de vesting, que ela vai poder valer 15 amanhã, e trocar 10% por esse crescimento... É isso. Pô, 10... Tipo, né? Se eu tenho 100% de 10, 10. Se eu tenho 90% de 15, já vira quanto? Uns 14? 13,5? Pô, faz muito sentido. Pra mim faz tipo, nossa, isso aqui é óbvio que faz sentido. Sim. Num contrato de vesting, com cliff, com, né, das coisas acontecendo. E no fim das contas, esses 5 anos acaba sendo uma forma até de que a sociedade, pra mim, nada é mais do que
reter uma pessoa. Não reter, às vezes a gente fala reter, né, de trazer ela pro jogo mesmo e de fazer, que ela queira ficar, que ela se sinta-se mais parte do que sendo um PJ, né? Vem mais próximo. E eu falo que, eu falo pro Fê, meu comercial, eu falo assim, cara, minha missão é te deixar rico, cara. Tipo, os heads, eu quero ver a galera melhorando de vida, a família ficando bem. É isso, cara, sabe? Tipo, acho que é levar a galera junto, você não quer... E cada um na sua fase, tá tudo bem, é ninguém passando a perna em ninguém, ó, eu tenho um momento, lá atrás eu tomei mais risco, hoje eu tô numa fase melhor, hoje eu vou tomar menos risco, você precisa tomar mais risco. Aqui eu sou um gerador de oportunidade, né? Você no caso, né? As pessoas não veem, mas, pô, grana que você deixa de tirar, grana que você tem que botar na empresa... estresse emocional, enfim, estresse, tudo isso. Então, acho que isso tem... Óbvio que tem que ter um mérito pro empresário, pro fundador e tal. Mas acho que é trazer a galera pro game do ganhar junto, né? Eu concordo nisso, cara. Acho que não tem outro caminho. Senão você fica frágil demais como operação, ainda mais serviços. E aí a gente tava falando... Eu quero fazer 2 perguntas, eu tô olhando pro tempo aqui. Sim. Quero fazer 2 perguntas da hora aqui. Mas eu vou eu quero fazer a da IA e vou deixar a IA por último. Tá bom. Que eu acho que é... E daí a gente vai ficar até amanhã aqui. A mais maluca. Como pra você, como foi agora, a gente tava conversando um pouco antes, como é assim vender grandes contratos? Vender contratos que você não tá acostumado. Chegar lá e vender uma recorrência de 100 mil por mês, ou vender 600 mil, 1 milhão. Você que já vendeu, né? Já trabalhou pra BMW, Mercado Livre, trabalhou pra tantas empresas grandes. Como é assim... Como é? Como você consegue? Como você faz? O que você fez? O que você... Cara, é meio bizarro, assim, né? Os primeiros contratos que a gente teve, a gente vendia muito pra local. Então, tipo, a gente tava na fase, eu e minha esposa, a gente ia casar, né, na época. Daí, tipo, a empresa que era do vestido, a empresa da maquiagem. Esses eram meus clientes. Eram clientes pequenos, porque a gente tava começando. Daí depois a gente começou a atender as grandes agências pelos contatos que a gente tinha, mas a gente era, white label, não mostrava a marca da Ocup, eram contratos menores, tava começando a marca, né? Tava começando a Ocup. E quando a gente começou a escalar, eu acho que tem uma questão da confiança, né? Você não ficar com aquela síndrome do impostor. Não, meu irmão. Não vou falar o nome aqui, mas as maiores agências do mercado estão cobrando 1 milhão, por que eu não vou cobrar 1 milhão? Porque eu tô entregando igual ou mais ou melhor que elas, tá ligado? Então acho que é você realmente colocar, bater no peito e fazer isso aí acontecer, mostrar que você é bom mesmo. Acho que essa é uma questão, mas também você ter os parceiros certos, pessoas que vão te recomendar, as pessoas que são muito reconhecidas no mercado e vão falar, a Ocup é boa, além dos nossos cases falarem por nós. Então, foi uma transição que a gente passou até chegar nos nossos maiores contratos esse ano e que é só o começo, que a gente está escalando. Mas é um outro jogo, assim, acho que tem essa questão eu falo até para um amigo meu, eu falo assim, cara, eu quero ter os maiores contratos e eu quero entregar pra caramba, sabe? Sempre quero surpreender o cliente, quero fazer mais. E esse game do jogo maior, dos tickets maiores, eu acho que envolve também entender a burocracia e o jogo de negócios que isso envolve. Então, empresas maiores não é também só, não, tá ok, tá aprovado, como às vezes é uma startup que tá escalando ou um cliente menor, que é tudo muito prático, você tem um contato com o founder direto, é diferente esse game. Quando você vai para os maiores, você tem equipe de compras, tem jurídico, você tem uma timeline de fechar, inclusive, às vezes que demoram meses ou anos. Quanto maior, cara, óbvio que tem exceções. A gente fechou um contrato agora gigante em 2 meses, foi absurdo. Mas às vezes demora muito tempo. Então acho que é uma resposta complexa, né? Tem vários lados, mas eu acho que é um pouco disso, é entender quais são os novos players desse game, como você se fortalece, mostra que você merece ter seu lugar na mesa. E ao mesmo tempo, como você... Isso eu tô aprendendo, né? Sendo transparente. Como você tem uma equipe comercial que consegue alavancar N contratos e você ter previsibilidade. Porque uma das maiores questões que você falou da ansiedade e tudo mais, eu acho que é a falta da previsibilidade também. Tanto a previsibilidade de perder um contrato. Então, eu sei quando um cliente não tá muito legal das pernas, aconteceu alguma coisa e tem muito risco de sair. Assim como eu preciso ter meu time comercial super azeitado, comprado comigo num game de CRM super amarrado para eu ter previsibilidade se esse mês eu vou fechar mais 500 mil, se eu vou fechar mais 20, se eu não vou fechar novos contratos, o que vai acontecer. Então, a gente vem aprendendo muito essa questão comercial. Eu
também venho evoluindo nessa questão, para que a gente esteja preparado, porque também, quanto maior o contrato, maiores as responsabilidades. Responsabilidade sobre não cometer erros, a responsabilidade sobre você, do nada, precisa ter mais 15 pessoas no time. Então, é um outro game, mas é um game muito gostoso, né? Não posso reclamar, né? Aí você sente que nesses grandes contratos tem menos concorrência? Tem menos gente lá batendo nesses grandes contratos? Cara, sim. É meio bizarro. Real, assim, tipo... Tem muita pouca gente com coragem de assumir esses contratos, eu vejo, sabe? De falar com um cara que fatura bi, de igual para igual. Tipo, eu tô aqui para entregar. E eu sinto que essa galera que é maior tem uma... Como eu posso explicar? Tem uma necessidade, ele sente uma ausência de pessoa jovem, boa, querendo o negócio fazendo acontecer. Exato. Se ele vê você com essa energia querendo, ele fala, Lili, tô precisando de um moleque maluco assim perto de mim. Esse maior contrato que a gente fechou agora, por exemplo, ele tinha um tempo absurdo, recorde pra gente entregar tudo que a gente precisava, que eram vídeos AI, entre outros escopos ali no meio. E precisava de alguém que, tipo, mas você vai entregar mesmo? Você vai conseguir? Eu falei, cara, eu tenho os melhores. Mas e se nessa velocidade vocês cometerem um erro? A gente não comete. Se eu cometer um erro, eu sou responsável por ele. Então é na base do... Não posso falar aqui, né? Mas na mesa aqui, cara. Tipo, é você fazer acontecer, meu. Mas eu acho que é isso. É tipo assim, e eu tenho... Por que eu... Acho que tem uma diferença do charlatão pro que entrega. Exato. Porque você pode falar isso é muito fácil. E tem muito vendedor que fala. Agora, eu sou péssimo vendedor, eu brinco. Eu sou um ótimo replicador do que tá acontecendo em casa. Então eu tenho um time que eu acredito, cara, minha vida neles, que a gente consegue. A gente tem cases que dizem por nós, nosso histórico e quem somos. E com isso eu falo, cara, olha, isso. Te garanto que a gente entrega. É uma coisa que a gente nunca fez. Beleza, com base nisso, tem um risco, coloco um pouco de margem e, vou fazer acontecer. Então, acho que é um pouco disso, sabe? De estabilidade, criar um cenário, uma equipe, uma empresa tão sólida, cara, que você não tem medo. E eu acredito muito nisso. As grandes empresas sentem falta, porque contratam maior por conta de ser grande, todo mundo fala dele, mas não porque ele é melhor. Ou fica com medo, ou, né, de caminhos, porque não tem ninguém aí com essa coragem e com esse conhecimento, muitas vezes no mercado. Mas eu falo, cara, a gente tem que ser profissional, eu tô me comprometendo contigo, fazer esse negócio acontecer, né? Tipo, fechou um contrato, tem que fazer isso daí acontecer, cara. E aí, vamos lá, vou ter outra pergunta já. O que... tô pensando nos clientes grandes, é da hora, né? É muito gostoso. E o que te fez? Agora você... Cara, foi para os Estados Unidos, foi para Stanford, sempre se mexendo lá. Você começou indo no Starts lá, né? Que a gente eu quase fui junto de última hora com você. Ainda vai junto. Ainda vai junto. Eu queria saber, o que te motivou a tal, assim, que você... E quanto isso foi benéfico para você, para fechar esse contratão aí que você fechou agora grande? Se valeu a pena ter ido dos Estados Unidos, por network, por conhecimento... você acabou indo, né, nem falando inglês tão bem e falando, não, vou me dedicar, vou aprender inglês. Tipo, e aí a empresa rolando e problemas rolando, e aí você tendo que ter cabeça para estudar, para aprender. Acho que primeiro eu queria saber do que te motivou e se valeu a pena. Legal. Só vou responder uma questão antes do que você mencionou ali ainda dos contratos grandes. Eu acho que além dos contratos grandes serem muito gostosos porque trazem margem, é muito bom em termos financeiros também, mas eu acho que você pegar o pequeno e fazer ele acontecer é uma das coisas que mais nos prepararam para os grandes. Então pegar a empresa, tipo a Mata, que é um cliente nosso, que veio do zero, ele não tinha nada. Aí no primeiro ano, no segundo ano, a gente conseguiu fazer os caras terem 10 milhões de receita recorrente. Caramba! E hoje tá a capa da Exame falando que até 2030 eles vão vender 300 milhões de reais, né? Isso, tornar um cara pequeno, grande, eu acho que foi nossa melhor cartada para pegar os grandes contratos. Porque a gente falou, a gente sabe fazer. Tá aqui o founder falando e é isso aí. Então isso nos dá muita confiança e tem um time, também respondendo essa questão dos Estados Unidos, tem um time que
que é isso, cara? Eles estão comprados comigo, com a empresa e com os nossos clientes acima de tudo. Então, não é só aquele negócio, é fácil vender, daí chega aqui o pessoal, pô, você vendeu isso? Não, vamos pra cima, vamos fazer acontecer. Isso é cultura, né? Todo mundo tá na mesma página. Isso me dá estabilidade pra, fechei agora o curso em Stanford, né? Programa executivo, tô indo lá cada 3 meses, investindo de fato em eventos, em workshops, enfim, tudo que movimente nossa parte técnica, nossa parte de estratégica, é muito do que eu tô investindo e eu preciso da casa em dia, sabe? A casa estável. Óbvio que, cara, às vezes cai alguma coisa, a gente sai correndo, faz acontecer, mas eu tenho a casa estável. Isso nos dá segurança para esses próximos passos. Mas te respondendo, esse investimento acho que o que eu tô tentando fazer é um investimento no nosso futuro. Por quê? Eu gosto muito da história da Netflix. Não sei se você conhece eles lá. Tipo, como que foi o passado. Netflix, ela era o concorrente direto da Blockbuster. Então, ao invés da Blockbuster que você ia na lojinha, você alugava, como se fosse uma locadora aqui no Brasil, a Netflix você online contratava, chegava lá na sua casa o DVD, né? E daí, depois de um tempo, você devolvia lá nos Estados Unidos. E daí chegou um cara, né, lá no board deles e todo mês gritava: galera, a internet tá bombando, olha aqui os filmes piratas, olha tudo acontecendo. E o pessoal vai parar de alugar DVD, vai sumir nosso mercado, a gente vai morrer. E daí, sendo ignorado 1, 2, 3 vezes na reunião de board. Até que o pessoal escutou ele trouxe por A mais B. E daí eles mataram a empresa deles, a Netflix como era uma empresa de logística, se parar pra pensar bem. Eles tinham uma frota gigante de caminhões, eles tinham DVD físico e eles tiveram que matar tudo isso para começar a filmar seus próprios filmes, criar uma plataforma parruda de streaming, fechar grandes contratos com grandes estúdios e tudo mais. Virou outro negócio. Virou outro negócio. E eu acho que entre outros aqui no Brasil, que a gente também já viu, eu acho que é você estar à frente, estar com os melhores, bebendo da fonte, que querendo ou não, os Estados Unidos na questão de tecnologia, na questão de marketing, os caras dominam. Eu estar com eles é entender o que tá morrendo no nosso mercado, o que tá crescendo e os gaps, o que não existe, que precisa de gente para construir. Então, esse é meu objetivo ali, né? Então, beber dessa fonte, vou pro Vale do Silício direto, tô lá no curso de Stanford, pra aprender e construir com pessoas que estão colocando a cara a tapa. E ainda mais no mercado, no mundo de AI, porque antes o que acontecia muito era um copycat ali, né? Tipo, nos Estados Unidos deu certo um modelo de um negócio, trago aqui pro Brasil e vai dar certo também. Agora com AI, os negócios eles estão mais globais, então uma empresa pode atender todo mundo, uma Uber da vida. Tipo, tem espaço para 99? Tem, mas a empresa americana também é seu concorrente. E no mundo de AI também, muita coisa não existe. E a gente precisa construir do zero. E é desafiador demais você não ter alguém para se espelhar. Você tem que, na base da dor de um cliente, da dor de um mercado, construir uma solução nova, né? Então, eu amo isso, mas é desafiador, porque a gente investiu quase 1 ano na empresa, na Ocupa AI, sem dar receita, sem pagar as contas de fato, e agora tá voando. Mas requer mais risco, mais planejamento incerto de fazer as coisas acontecerem. Então, a resposta, sim, vale a pena investir em conhecimento, em beber da fonte, seja lá qual ela e onde ela estiver. No nosso caso, é Estados Unidos, é Stanford, é Nova York, onde giram os maiores contratos de mídia. E a gente tá lá. A minha head de comunicação acabou de voltar do SXSW. Um dos maiores eventos que eu queria ir, nunca fui, mas falei assim, não, você vai beber muito mais dessa fonte e aprender melhor. É um dos maiores eventos de inovação e comunicação do mundo, né? Que tem mais de uma semana no Texas, em Austin. Então eu tô levando não só eu, mas todo o meu time pra subir o nível, cara. Pra mim, esse é o futuro. Subir o nível pro estratégico, pro consultivo, de eu conversar com você como cliente, entender a dor e se precisar jogar tudo fora que a gente tem de escopo e construir um novo, porque a gente quer fazer o seu game mudar. Então é um pouco do que a gente vem fazendo, mas é desafiador pra caramba, né? Mas eu gosto. Legal. Eu gosto demais. Aí vamos entrar pra IA já daí. Sim. Agora. E aí, tipo assim, você é uma empresa de marketing, agora você vindo com IA, quando você fala, nossa, minha empresa vai virar toda IA. Na minha cabeça eu falei assim, nossa, mas ele vai virar tudo para IA. E é um IA. Aí você vem falando, não, é uma IA segmentada, é uma IA produtora, mas eu queria que você falasse assim
com mais detalhes agora o que a IA vai mudar na nossa vida, já tá mudando na nossa vida, vai mudar no escopo de trabalho, né? Você falou, já reduzi gente por conta de IA. Sim. Todo mundo sentindo um pouco esse impacto e você que tá um cara que tá mais na frente nesse assunto aí. Essa resposta também é meio faseada, mas vou falar um pouco do que a gente vem fazendo e como a gente entende isso. Quando teve o hype da IA, basicamente foi uma democratização de IA, porque antes estava nas grandes universidades, já existia, só que quando começou o ChatGPT, foi uma democratização. Qualquer um poderia acessar gratuitamente, com seus limites ali, mas gratuitamente beber dessa linguagem inteligente, né, que a gente tem. E nessa questão de sempre tentar aprender e, qual é o futuro, eu vi que minha empresa estava em risco. E eu acho que ainda em risco no quesito de se a gente ficar batendo na tecla que tem que ser assim nosso modelo de negócio. Tem que ser feito à mão. Tipo assim, cara, você ficar recusando a mesma coisa de... eu tenho um cara que eu ouço lá nos Estados Unidos que ele fala que a AI é como o surgimento da eletricidade, mas nem da internet. Caramba. Que é tão transformadora, pensa como era antes, a luz de vela e querosene, não sei o quê. Imagina você assim, não, minha casa... Todo mundo com a luz acesa, e daí, né, com eletricidade. Você falando assim, não, eu gosto da minha casa à luz de vela. Meu irmão, você tá atrasado. Você não é melhor por isso. Muito conforto, né? Exato. E a mesma coisa com IA. Você ignorá-la e recusá-la. Não, é você entender aonde é o melhor lugar para encaixá-la e aonde... human in the loop, a gente chama. Que é tipo, aonde que é o papel do humano, aonde é o papel da IA. E juntos a gente aumentar a produtividade pro nosso cliente. Então, há um ano atrás, quando eu comecei o Ocupa AI, foi até com uma sede um pouco maior. Não, vamos substituir tudo que a gente tem, batalhar para ter. E daí a gente foi entendendo que não é bem assim. E a gente pivotou muito nesse 1 ano de investimento. Tô com os meus sócios lá, André e Vitor, fazendo acontecer o Ocupa AI. Gênios, né, da parte de AI. E não tem nada escrito na pedra. A gente precisa construir do zero, né? Lapidar ali cada coisa. E tá num game também de aonde a gente vai colocar energia, porque o cloud pode lançar uma nova solução e quebrar o que a gente tá fazendo. Né? Então a gente está brigando com os gigantes, né, da tecnologia. No final a gente pivotou, construiu muito, aprendeu, desenvolveu ferramentas que às vezes nem tá para o mercado, foi para o nosso time utilizar internamente. A gente fez muito isso. E agora a gente conseguiu acertar um baita produto, mas também não é um produto SaaS que entrega sozinho. É um produto humano mais AI que entrega os melhores vídeos cinematográficos do mercado. Então a gente não está focando em pequenos negócios, em algo muito simplista na questão do vídeo. A gente conseguiu desenvolver uma ferramenta com base em LLMs americanas, chinesas, enfim, que a gente tem toda uma questão humana de entender assim, beleza, fulano, você vai lançar a maior campanha sua a nível Brasil? Beleza, quais são as personas, qual é o storytelling que a gente quer contar? Via nossa AI, a gente gera todos esses filmes, não só o filme principal, mas os filmes que você vai usar ao longo de 1 ano, por exemplo. A gente produziu agora para um baita cliente que vai ao ar 177 vídeos em menos de 10 dias. Caramba. Vídeos... De quantos minutos? Cada um minuto alguns, mas daí depois vai para 15, 30 segundos, que é o que é mais comum online de você conseguir... Patrocinar. Ter performance, inclusive. Mas pensa que com a grana de uma produtora, pra você ter, sei lá, 10 videozinhos, aqui você conseguiu 170 vídeos. Com o mesmo dinheiro. Com a mesma grana, cara. E com a mesma qualidade. Só que agora, não só um vídeo genérico pra nível Brasil. Um vídeo que vai falar com o pessoal de Brasília, no sotaque deles, lá no pessoal do Sul, também com o sotaque lá de Curitiba. E com... Até a história da cultura que eles estão acostumados, né? Exato. A gente traz personalização pra cada um. Caramba. É um one-on-one absurdo. Então, a gente achou, depois de 1 ano investindo um pouco menos, pra caramba, em conhecimento, em testes, a gente conseguiu construir a melhor esteira de vídeo AI que substitui produtoras, né? Então, que tenha uma qualidade cinematográfica absurda, com os melhores profissionais de direção de criação e pós-produção, que entra sim humano. E é isso, né? Você entendeu o papel da AI e onde ela pode entrar para impulsionar não só o nosso negócio, mas o negócio do nosso cliente. Então esse é um exemplo. Mas a gente testou e criou coisa pra caramba, automação em social e tal. Só que a gente viu, já tem outras ferramentas fazendo, às vezes um pouco mais trabalhosas, mas não é o que a gente vai escalar. Então a gente escolheu algo que também não é extremamente pulverizado, que do nada a gente vai ter 10 mil clientes, mas a gente vai ter os melhores clientes grandes, médios grandes ali, trabalhando com a gente e bebendo dessa fonte que a gente conseguiu criar, né? Gerar ali com isso. Mas no geral, cara, o que eu vejo de AI, e eu venho batalhando muito com o time, a grana que às vezes a gente, sei lá, no time de comunicação, a gente rescindiu contratos para focar com menos pessoas, porque AI
Hoje em dia você consegue gerar 10 mil posts em 1 hora, né? Conteúdos, enfim. A questão é a relevância. O quanto esse conteúdo está gerando de mudança para o business do cliente. E para isso eu preciso ter os melhores. Então eu reinvesti a grana de quem eu rescindi nos profissionais que estão com a gente. Eu preciso, né? A gente está investindo em eventos e tudo mais, porque eu preciso de pessoas que saibam entender sobre business, que saibam falar outros idiomas ali e que também sejam um pouco mais generalistas. O que eu vou querer dizer com isso? Antes eu tinha o cara somente de social media, gestor de social media. Beleza, a AI substituiu muito desse cara. Então eu preciso, na verdade, de um estrategista de comunicação, que é o que a gente tem hoje. O estrategista de comunicação, ele sabe quem é o cliente do Paulinho e ele vai conseguir falar com esse cara, ele vai reger, ele vai ser o maestro da comunicação em vários canais. No CRM, na questão de social, na mídia paga, em PR, né, relações públicas. Então a gente começou a expandir esse conhecimento, essas pessoas, né, para serem mais estratégicas e que elas sejam multicanais, sejam mais amplas nesse sentido, né? E por que isso? Porque aí tá realmente substituindo a gente no quesito operacional, aquele trampo chato que todo dia você tem que fazer. Leva muito tempo. Mais técnico, assim, a IA já sabe, né? Já sabe, ainda mais a gente que tem processos mapeados e definidos, fica muito fácil. Agora o estratégico, porque muitas vezes a gente pega um cliente, e não tô falando cliente pequeno, cliente grande, que não sabe exatamente a meta dele do quarter, do ano, não sabe. Então a gente precisa de pessoas que consigam construir, planejar junto com esse cliente. E é nisso que a gente está investindo, para que realmente a parte de execucional, porque é commodity. É commodity. Eu posso ainda falar assim, não, vou ter um monte de gente fazendo aqui meu post. Não, cara, a gente criou o melhor sistema para que a AI faça isso e eu tenho pessoas inteligentes que te guiem no negócio, através do marketing, para o melhor resultado. Esse post de venda, né? Exato, exatamente. Porque também a AI vai criar um post que às vezes não faz o menor sentido. Ele é bonito, mas não funciona, né? Daí não serve, né? Mas no final, cara, meu recado na parte de AI é começar a usar. Acho que muita gente me pergunta assim, qual o melhor caminho, qual ferramenta? Cara, abre qualquer uma delas e começa a falar quem você é, qual o seu cliente, qual é o seu processo, suas maiores dores. Compartilha seu DRE, compartilha seus resultados de mídia paga. Cara, começa a movimentar, questiona os parceiros, começa a empoderar o time que está contigo para que você, de fato, descubra o novo caminho com AI. Porque ele é incerto, ele é super mutável, o que a gente tem hoje não vai valer daqui 6 meses, e a gente tem que aprender isso juntos e rápido. Porque sempre vai ter um concorrente abraçando a AI e fazendo acontecer. Alguns vão abraçar tanto que vai ser até irrelevante, porque vai, fazer IA, fazer coisas, fazer volume, mas não qualidade. Então, acho que é esse balanço. Mas, cara, não se prender e começar a testar. Tem ferramentas, tem um site que mapeia todas as ferramentas por dia. Ferramentas AI no mundo. Por dia, a gente tem mais ou menos 4.000 ferramentas sendo lançadas todos os dias. Caramba! Qual site que é esse? Eu vou passar no nome de cabeça. É um index lá que eles têm, enfim. Tem o Product Hunt, que também tem bastante ferramenta AI. Então, a próxima melhor ferramenta, amiga do seu negócio, pode surgir depois de amanhã. O lance é você estar aberto e ter mecanismos rápidos de aprender e ter processos definidos. Porque senão, uma ferramenta sozinha, um Lovable da vida que cria o melhor site do mundo, ele sozinho vai criar um site que talvez não funcione para você. Não é começa a ser, de novo, operacional, a tecnologia começa a ser commodity. E daí você precisa entender mais e focar em aprender sobre o seu negócio, aprender sobre o seu mercado e passar um pouco esse nível, né? É um pouco abstrato até, mas acho que é sobre o modus operandi, você ser rápido, você ter um framework de trabalho rápido. Entendi. É um pouco do que a gente tá buscando. Eu fico pensando, por que a Alexa da nossa casa não é tão inteligente, hein? Você tem essa resposta? É verdade, não entende direito o que a gente fala. Meu Deus do céu. Coloca no chat GPT ou no cloud, o negócio é monstruoso. Eu pergunto pra Alexa, isso aí tem eu que não colocar sei. o robozão da Tesla, né? Eu fui lá pra LA e tinha lá alguns, né, andando e funcionando. O que o Jeff Bezos tá fazendo que essa Alexa não virou inteligente igual o chat GPT, cara? Mas, parando pra pensar, é isso. Tipo assim, a Alexa foi um dos... Quando a gente olha a timeline... Primórdios da AI, da cara. AI, exato. E daí, a gente não viu essa evolução, não teve esse feeling de que evoluiu, cara.
é ponto negativo pro business. É porque eles estão investindo também em outras coisas. Uma das maiores receitas da Amazon é a parte de cloud. Que é onde tá rodando... As AIs, dos outros, inclusive. Dos outros, então, tipo, eles decidiram, tipo, talvez não é o foco deles o front, Pô, né? faz uma API, então, com o ChatGPT lá bizarro, né? e joga pra nós a informação. Bizarro, mas é bizarro mesmo. Mas tem tanta AI nova surgindo, cara. E tem... Ontem eu vi um aparelhinho que você fica, tipo, é uma câmera junto com o microfone, ele grava seu dia inteiro e depois te lembra, pô, você prometeu pro Paulinho uma breja na semana que vem. E ele cria lá o negócio. Exato. É um AI. Então, tipo só que fica ligado o dia inteiro na sua vida. Eu não vou usar esse negócio, mas... Inclusive o Chico... Eu tava nos Estados Unidos e ele falou assim, pô, você viu o óculos da Meta, que agora tem, né, mostra notificação na tela, né? Ele sabe que eu sou todo early adopter, gosto de experimentar coisa. Mas ao mesmo tempo eu falei assim, cara, não vou comprar esse negócio, porque eu tô tentando focar na família, em saúde, essas coisas, e desconectar um pouco, cara. Eu preciso, porque durante o dia eu tô investindo em AI, tô todo tecnológico, eu preciso de um descanso, meu irmão. Aparecer notificação aqui na tela, não dá, velho, não dá. É demais. Ó, estamos indo pros finalmente no nosso bate-papo. Cara, que esquentou, né? Ficou bom, né? Gostei. Nossa, você fala bem gostoso. Assim, eu acho que você deixou claro. É que às vezes eu fico pensando, cara, IA, a gente vem usando bastante na Taust lá. Inclusive, acho que na última apresentação que eu fiz pra você, acho que dá pra ver o formato. A gente conhece o formatinho do cloud, né? A gente fala, esse danadinho. Eu sei esse formato que fica bem claro, fica objetivo, né? A gente vem usando bastante nas nossas análises lá. Mas ainda eu uso bastante, né? Tô, né, tava falando na reunião aqui, né? Tô negociando com um cliente, ajudando um cliente, uma multinacional chilena, falando muito espanhol aqui e ela tá me ajudando. Mas às vezes eu fico, tipo, igual a internet, né? Às vezes, até hoje parece que tem gente, tipo, eu não vou vender na internet porque tem golpe. Sim. Eu vão me comprar de mim, não vão me pagar e, sei lá, e tem golpe também na rua, você tendo uma loja aberta no centro. Mas beleza, a internet eu acho que tá mais... Já tá consolidada, já é isso. Às vezes eu fico com dificuldade de ver até onde isso vai chegar, sabe? Tipo, cara, até onde essa IA vai chegar, que é a IA dos robôs que estão na China lá, que vão trabalhar em casa e servir a gente. Fico, quais são as possibilidades do que pode acontecer no futuro? É muita coisa. Essa energia que a gente viu acontecer de sem energia com energia, ainda... Pra você também Pra mim é meio assim... Cara, ainda não vi que é uma luz acesa. Eu tô vendo, tipo, cara, que são infinitas possibilidades de como fazer uma contabilidade, de como fazer marketing, de como fazer qualquer coisa, cara, de como abastecer um carro, de como dirigir, de tudo, né? A AI tá transformando e desafiando tudo que era verdade absoluta até então e era estabilidade. Você tem uma empresa de... marketing, 29 de anos, contabilidade. 30 anos. O lance é, bom, beleza, agora que eu posso colocar algumas coisas no cloud e ele cospe tais resultados, como que a minha empresa de marketing, ela soma, e eu já te digo, com os melhores profissionais do mercado, para orquestrar essas AIs, porque senão ela vira uma coisa meio vazia, tipo assim, tem ali uma planilha, a melhor planilha do mundo, para que eu vou usar? Mesma coisa com contabilidade, que eu acho que vocês estão num puta momento de desafio de reforma da renda, novos impostos com reforma tributária e tal. A gente também tá passando isso com marketing, né, de outra maneira. Mas é uma fase onde mercados extremamente consolidados são desafiados a inovar, né? E basicamente é isso. E, de novo, não tem essa visão do cravar o que vai acontecer em 10 anos, eu também não sei. E por isso que a gente precisa ter framework de tomada de decisão, teste, de pessoas muito boas com a gente, que sejam rápidas e que estejam compradas com velocidade. Que saibam que talvez daqui a um ano, cara, vai mudar tudo, a empresa reduza ou ela cresça para um outro caminho. E é desafiador pra caramba. Requer o que a gente falou lá da inteligência emocional, de segurar um pouco e tentar ter ganchos, âncoras que dê um pouco mais de estabilidade, porque a gente tá no momento, cara, mares agitados. Cara, e no meu segmento, até falando um pouco da gente, eu fico pensando, cara, o meu segmento é de pessoas muito analistas. Sim. E pessoa analista, normalmente, ela não é uma pessoa da criatividade, da velocidade. O meu segmento sempre foi um segmento muito lento, cara, muito lerdo, pra recalcular o imposto, pra fazer declaração, pra montar uma contabilidade. Muito moroso, cara. E eu lembro até quando eu comecei lá nos primórdios Natal, você lembra que tinha um dos heads lá, sempre falava assim, o cliente acha que é pastelaria. Hoje eu falo,
A gente é pastelaria, Exato. a gente tem que ser rápido, a gente tem que entregar pro cliente o que ele quer, não o que é melhor pra gente, é o que é melhor pra ele. E hoje, com a IA e com as tecnologias, as coisas estão muito rápidas. E aí a gente tem que ser criativo, rápido, comunicativo. Estratégico. Ou tudo que não é um perfil de um contador. É. Aí eu fico tipo, nossa, que bom que eu fiz contabilidade, porque o meu perfil é mais esse generalista, comunicador. Eu amo coisa nova, amo fazer diferente do que era de costume. E foi um pouco, acho que, do que trouxe a Tausch até aqui, né? De a gente ser bem maior do que a gente era, focando em fazer diferente, assim. Não, vamos fazer diferente, não vamos trabalhar com papel. Há anos que a gente não tem impressora, sei lá, mais de 10 anos que a gente entrega os documentos de forma digital para nossos clientes, que sempre foi todo mundo com papel. Enfim, eu acho que eu fico pensando, nossa, eu tô num desafio ferrado de trazer essas pessoas analistas para entender que não existe mais conciliação, não existe mais ficar fazendo lançamento, Sim. que a gente vai ter que realmente agora usar uma IA de maneira muito forte para acelerar realmente os entregáveis, né? Porque o mundo mudou e tá mudando muito rápido, né? E o estratégico, cara, pelo menos é o movimento que a gente tá fazendo na Ocup. São pessoas sêniores estratégicas, capazes de, tipo, falar assim, ó, contabilidade serve pra isso e, ó, vou te ajudar a ler esses dados. A mesma coisa do marketing que a gente tá passando, é tipo, olha, a AI, eu tive uma pergunta de um prospect esses dias. Ó, eu joguei aqui no Lovable, consegui fazer o meu site dos sonhos. Por que eu tenho que contratar vocês? O site. Eu falei, olha, tem outras bagagens, arquitetura da informação, entender relevância, entender o quanto esse conteúdo ele é relevante para a parte de AI, para a parte de Google orgânico, todo o tagueamento de mídia, enfim, daí eu fui entrando na tecnicidade. Mas você ter isso na ponta da língua e realmente preparar seu time para que, cara... ser consultoria. Para ser consultoria. Exato, exatamente. É isso aí. E é complicado, porque as pessoas elas falam assim, putz, eu gastava tanto tempo nisso, entendeu? Elas são apegadas. No meu caso, a gente trabalha também com arte. Pô, um post super criativo, demorava tanto tempo. Agora, a pessoa não vê valor, porque o Claude fez em é que nem um se minuto. o mais bonito performa mais, né? Doideira, né? Exato, mas daí é falar assim, beleza, é isso mesmo, cara. Agora você virou um líder, parabéns. Agora é como se AI são vários analistas. E você é um líder, você precisa orquestrar elas. E também colocar a mão na massa quando precisar, pra ajustar, pra mexer nisso, naquilo. É desafiador, cara, mas eu acho que... E não é só nós, empresários, que precisamos entender essa mudança, mas todo o time que tá com a gente... Cara, eu não sei o que vai ser dos nossos filhos, por exemplo. Vamos batalhar bastante, que eu não sei como que vai se formar bons profissionais daqui a 10 anos, cara. Eu não consigo ainda enxergar, por conta de toda essa mudança que a gente tá vivendo, né? Exato. Que pergunta que você gostaria que eu tivesse te feito e eu não fiz, hein? Olha, meio... Aquela de finalizar podcast meio tradicional. Na verdade, eu acho que a gente tem um hobby em comum, que é andar de moto, né? E eu acho que... Você quer te pedaço de moto? Hã? Queria que eu te pedaço de moto? Eu acho que sim, ó. Acho que você não perguntou. De resto, de negócio você já perguntou tanto. Vou jogar para outro lado, moto. Mas acho que, tipo, o quanto... Acho que moto, eu acho que ela traduz em duas coisas. Tanto a questão, que eu sei que você já foi lá pro Chile, já foi pra tanto lugar, né? Viajar e tal. Eu acho que ela leva tanto pra importância da gente dar uma pausa na vida, que a gente já conversou um pouco sobre isso. E sobre... Por que andar de carro e não de moto, né? Aliás, andar de moto e não de carro, né? Por que fazer essa viagem? Vou até perguntar pra você. Fazendo um paralelo aí com negócios também. O que você acha que isso te ensina? Cara, eu acho que moto pra mim acaba sendo um momento... Até fiquei arrepiado aqui, ó. Acaba sendo um momento de meditação. Porque você tá o tempo todo prestes a morrer. Pra mim, na minha cabeça é isso. Mano, tô numa moto, tô o tempo todo prestes a morrer. E lá nessa última viagem minha que eu fui pro Ushuaia e subi uma carretera austral, chegou uma estrada ali que eu comecei a chorar. Não, até coço o nariz aqui de lembrar da lembrança. Pode chorar. Fiquei chorar de medo. Sim. Assim, cara, se eu cair aqui, tipo assim, era sei lá, não sei se eu ia acho que morrer com certeza, que a gente tava na Cordilheira dos Andes, é bem alto e é terra e não tinha nada de orientação pra dirigir, tudo a terra. A gente andou 2.000 quilômetros assim. E aí eu comecei a chorar e falar com meu amigo, falei, cara, eu tô com muito medo. E era um medo que a gente que é empresário, eu sempre tenho muito medo. E na fase que eu não tenho um problema de saúde, acho que eu tô numa janela muito bonita da vida, assim, sabe? Meus pais estão bem de saúde, eu tenho meus filhos têm bisavô ainda, meus filhos têm os 2 avós, eu tô bem de saúde, então eu não tenho muita preocupação com questões fora dinheiro, sendo bem sincero. Então sempre minha preocupação é grana.
E aí na moto, e nesse momento específico aí, em especial, eu vejo, e foi um momento mais extremo, na verdade, eu vejo que era uma preocupação que não era dinheiro. E aí isso pra mim foi até reflexivo e bonito, assim, de sentir, assim, nossa, existe preocupação fora grana. É uma preocupação forte, assim, eu falei assim, nossa, cara, aqui é muito perigoso. E aí a moto, eu acho que dentre os seus perigos, né, inclusive ontem eu tava de moto, tô andando de moto às vezes pra cima e pra baixo, que me relaxa, acho que é um momento meio fitoterápico meu. Até falei pro meu pai, nossa, foi incrível, da hora de moto, mas eu tô andando com cada vez mais medo, agora que eu tenho 2 filhos, né, tenho uma empresa, tenho, né, 80 pessoas que dependem diretamente de mim na Taust. Aí eu fico tipo, nossa, cara, se eu cair aqui, quebrar um joelho, quebrar alguma coisa, eu não ia poder estar aqui no podcast, não ia poder estar hoje a reunião a tarde inteira com toda a empresa explicando o primeiro trimestre. Falei, nossa, é muita responsabilidade, mas que pra mim acaba sendo uma terapia. Eu fico muito feliz, cara. Cada um encontra o seu, né? Sim. Na moto, eu acho que é um dos momentos que eu me sinto muito feliz, que eu me desconecto de tudo por conta desse medo todo. Faz com que eu fique com a cabeça ali. Eu não penso em mais nada. Eu penso ali em querer ficar vivo, em querer curtir aquela adrenalina. Pra mim, moto é isso. E é um risco que, tipo, vale a pena ao mesmo tempo, né? Então, você tem um risco de vida, por exemplo, até numa viagem dessa, tem momentos difíceis, mas, tipo, vale a pena, porque o ganho com isso, a experiência que você está gerando, a cabeça no lugar que você está falando, eu acho que moto tem esse benefício, né? Então, eu também andei no final de semana com minha esposa. E pra você? Então, cara, eu concordo 100% e eu acho que moto, entre alguns outros esportes, até radicais principalmente, que eu gosto já, né? Saltei de paraquedas sozinho, fiz algumas doideiras, e eu acho que te colocam, é o que você falou, é um estado de foco que é tão difícil a gente ter hoje, por conta de internet, de time, de problemas, enfim. Eu acho que é importante essa questão de você desacelerar, diferente de um carro que você só vai do A ao B, chegou no B, é isso. Moto, você curte a jornada também, né? Acho que, tipo, a viagem pro Chile, pô, com certeza a jornada, óbvio que o lugar é maravilhoso, mas a jornada conta muito também. Se não for 50%, até mais. É mais. Então, acho que é um pouco disso. E a questão do risco é algo que eu venho pensando. No final de semana, fazia 3 anos, depois que meu filho nasceu e tal, antes, né, dele nascer, eu já não dava mais de moto com minha esposa. E daí a gente foi dar um rolê, né? Ela subiu na garupa e, cara, eu e ela, sem falar sobre isso abertamente, só falamos depois, a gente, pelo amor de Deus, não pode acontecer nada com a gente, né? Nosso filho depende. Mas é aquilo, a gente sempre andava de moto antes. É um momento importante pra gente como casal, como pessoas. Cara, vento na cara, você respirar, meditar, como você falou. Então, eu acho que é um pouco disso. Eu tento trazer isso pro nosso dia a dia. Assim como um buraco que deve doer ali, né? Quando você passa, ou que furou um pneu da moto, que eu vi os perrengues que vocês passaram. Nosso dia a dia como empresário também vai acontecer. Vai furar uns pneus. Você, tipo, era pra chegar hoje em tal lugar, não conseguiu. Vai acontecer esses percalços e tá tudo bem, porque a jornada é bonita pra caramba e é a nossa vida. Mais do que só um negócio de grana que você falou, é isso, a gente tá gastando tempo, cara, tá contando o nosso tempo de vida. Exato. Então precisa valer muito a pena, cara. É o que eu falo isso pro time e eu falo pra quem trabalha comigo. Pode estar tudo maravilhoso na nossa relação. Se você não vê valor no que a gente tá fazendo, cara, sai fora, rescinde o contrato com a gente, tá tudo bem. Porque a gente não tá aqui só como ganhadores de dinheiro, a gente tá aqui, cara, como algum objetivo de vida, cara. De transformar essa nossa empresa, transformar dos clientes, né? Já falei isso. Que o tempo tá passando e ele não volta, né? Exato, meu irmão. Acho que é mais do que isso. E é muito gostoso esse risco também, né? O que a gente sente na moto é um pouco do que eu sinto acontece, né? Então, acho que a pergunta que você não me fez, que eu acabei invertendo e fazendo pra você, e que acho que me traz muito aprendizado esses momentos ali. Eu gosto daquela frase que o presente não chama presente à toa, né? É um presente, você tá com a cabeça presente ali, né? Acho que a tradução do português é um presente, você conseguir ter a cabeça aqui agora. Muito bom. A moto me traz isso e me traz reflexões até de o que de fato é um problema insolucionável, né? Tipo, eu fico, nossa, cara, pra mim hoje, eu penso, é só a morte. E morte a minha morte dos meus filhos, morte da minha esposa, morte dos meus pais, morte de pessoas próximas de mim. Falando, isso eu não consigo solucionar. O resto, tipo, beleza. Tudo dá jeito. O resto dá um jeito. E eu falei pra um cliente esses dias, né? Um cliente quebrou lá, e tava muito triste e tal. E ele tá bem, a família dele tá bem. Eu falei, cara,
enquanto for dinheiro, não é problema. Exato. Porque hoje é você, amanhã pode ser eu. São oscilações, são as ondas que a gente falou no começo aqui, né? Eu falei, aí ele falou assim, nossa, essa daí eu nunca tinha ouvido. Eu falei, cara, foca no seu e na sua família. Exato. O dinheiro vai vir, paga o que põe comida na sua mesa. O que não é mais a comida na sua mesa, você não paga. Ah, mas e aí meu nome? Eu falei assim, cara, agora é a hora de sobreviver. Que seja financeiramente, vamos focar em sobreviver e relaxa. Porque às vezes a gente fica... Aquela histórico, né, de, nossa, vamos pagar todo mundo, meu pai sempre foi assim. Eu sou assim até hoje, mas chega uma hora que você... Né, a empresa tem ela tem a possibilidade de ressuscitar, coisa que a gente não tem, e não tem a possibilidade de voltar com o 300 tempo. anos, né, também, a empresa. Exato, e não tem... A gente não volta no tempo igual uma empresa volta. Ela pode voltar, ela pode falir, depois se reerguer, ó, óbvio que é raro que acontecer, mas... Tipo, ou você pode abrir outro negócio e começar dali de novo. Sim. Aí o nosso tempo não volta, né? A gente não tem... E isso tudo, acho que leva pra uma questão de que a gente vai aprendendo. Pô, eu falo que daqui 10 anos eu espero ver como imaturo eu era hoje. E eu acho que eu olho pra 10 anos atrás e eu falo, nossa, como eu era imaturo e eu melhorei. Eu acho que é questão da gente diminuir ego, entender que, tipo, às vezes tá em cima da onda, às vezes tá embaixo, tá tudo bem. Torcer pelas pessoas, pelas empresas crescerem, acho que isso é importante como funcionário versus sua empresa. A gente como empresário olhando o outro também com mais carinho. Pô, eu fico tirar triste, inveja e colocar admiração, né? Fico triste quando vejo alguma coisa, a empresa faliu, o pessoal, bem feito. Tipo, você que é louco? Isso, meu irmão? Tipo, é o que movimenta famílias, movimenta tudo. Eu vi até uma matéria sobre o Hop Hari, aqui do nosso lado, vizinho, não conheço ninguém ali da empresa, mas eu vi uma matéria que há muitos anos, eles entraram em recuperação judicial, conseguiram sair agora e estão recebendo investidores e vão, cara, acelerar. Pô, é uma delícia ler isso. Olha isso. Imagina quantos anos eles pagaram de pecado, uns 10 anos ali, cara, batalhando para levantar essa operação. Então, acho que abaixar um pouco o ego em muitas situações, assim, acho que nesses últimos anos eu venho aprendendo muito sobre isso e torcer pelas pessoas, pelas empresas, eu acho que é algo importante para quem tá com a gente, para quem não tá com a gente, né? Mais bondade aí também, né, cara? E tem um recado final que você quer deixar aí? Cara, eu acho que mais essa questão que eu tava comentando sobre AI, tanto para todo mundo, não é só para empresários, mas é para funcionários. Entenda que as coisas vão mudar, mude junto, né? Então, que você consiga ter frameworks para sua vida que sejam mais rápidos. Se você não é especialista nisso, não se apega, tipo, entenda os seus benefícios, estude para ser mais estratégico, suba um nível. Eu já fiz gosto muito de estudar, não da maneira tradicional, mas via cursos, imersões, não sei o quê. Eu fiz uma cacetada de cursos aqui no Brasil e eu até no meu ego ali falava assim, não, tô um baita empreendedor, não sei o quê. E falei, vou lá pros Estados Unidos que eu sei que lá o bicho pega, meu irmão. Cheguei lá e eu levei um pau, porque o negócio, o patamar é lá em cima. E eu acho que isso é muito gostoso, eu acho que as pessoas deveriam tentar sair da sua zona de conforto e buscar um lugar, cara, que você é um aluno, que você tá aprendendo com pessoas muito melhores, ou que, não melhores no sentido de, enfim, passaram por N situações que podem te ensinar e você se colocar num lugar de aprendizagem e não só de ensino, não só de você falar que você já aprendeu tudo, porque em mares agitados como a gente vive hoje, com IA, com governo e tal, tem muita coisa que a gente não controla. Isso é uma questão que a gente precisa também absorver. E a outra é, cara, você aprender rápido, aprender, se moldar e entregar. Seja você como funcionário, você como empresário, entender o que essas mudanças vêm impactando e como você pode ser a solução e não um problema, né? Acho que esse é meu ponto. Tá bom. Então é isso, a gente tá encerrando aqui mais um Taustcast. Agradeço você que ficou até aqui com a gente. Se você gostou, deixa aquele like, vai incentivar a gente a chamar mais empresários fodas como o Balas teve aqui hoje, que papo animal. Se você ficou com uma dúvida, quer fazer uma pergunta de IA, deixa aqui nos comentários, a gente vai responder todo mundo. Se você acha que faz sentido para outra pessoa, pode compartilhar aí para mais gente. Quanto mais gente chegar, mais vai motivar a gente realmente a espalhar mais a mensagem de conhecimento, de prosperidade, realmente para impulsionar quem empreende aqui no Brasil. Valeu, até o próximo. Tchau.